Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU. E é você que nos acompanha, né? Estamos observando aí, com cobertura pela mídia nacional e também a mídia local, dos últimos acontecimentos após a delação premiada do delator Jorge Olímpio, que foi o operador deste esquema que está sendo foi desmontado pelo Ministério Público, que trata da inspeção veicular, né, do consórcio SPA, que tentou se instituir, na verdade, passando por, vários setores e várias instituições que envolvem o nosso estado do Rio Grande do Norte. Esquema, segundo que foi delatado, foi articulado, inclusive, também dentro da casa residência oficial da ex-governadora Vilma de Faria, através do seu filho, Lauro Maia, que teria recebido propina também, segundo a delação premiada de Jorge Olímpio. Do mesmo modo que nós observamos nos depoimentos, teria sido envolvida também a Assembleia Legislativa através de articulação do hoje presidente deputado Ezequiel Ferreira, que teria recebido também uma grande quantia em dinheiro para aprovar essa lei e dispensar trâmites burocráticos para aprovação com o máximo de agilidade possível, como também o senador Zé Agripino, que teria pedido, segundo as informações de Jorge Olímpio, teria pedido propina no valor de R$1 milhão ao Jorge Olímpio, né? O senador Zé Agripino negou as acusações. Há pouco tempo, também o próprio deputado Ezequiel Ferreira, que preside a Assembleia, acabou de fazer um pronunciamento negando todas as acusações, dizendo-se absolutamente injustiçado todo o processo e que irá provar que não procedem essas informações, e também negou por nota, através da assessoria, a ex-governadora Vilma de Faria e familiares do próprio ex-governador falecido Iberê Ferreira de Souza. É um esquema que atinge, pela denúncia, vários personagens que, por mais que tivesse, no momento anterior, registrado em cartório de que nenhum desses haveria cometido esse crime, de que nenhum desses teria recebido propina, parece, pelos fatos, que, na verdade, depois de sentir-se órfão diante de tudo aquilo que construiu, que articulou, pagando, segundo ele, propina a todos, ficou numa situação de refém de abandonado. Utilizando, após essa situação, o recurso da delação premiada, quando voltou atrás de muito que havia dito e denunciado, contando, segundo ele, aí agora sim, toda a verdade dos fatos. Quem recebeu, como recebeu, por que recebeu. Os acusados estão contestando com veemência todos esses fatos, mas gravações já estão começando a ser divulgadas, que em alguns casos vai começar a provar, segundo o que está sendo colocado, deverá começar a provar quem teria recebido, quem recebeu. Alguns, inclusive, repasse de dinheiro de Érico Ferreira, filho dos desembargadores aqui do estado do Rio Grande do Norte, também chegou a receber com aquelas malas de dinheiro, como saiu no próprio programa em rede nacional do Fantástico, né? Então, realmente, tem muita coisa para desenrolar, muita coisa séria que ainda vai ser apurada pelo Ministério Público. E um outro fato novo também é que a Procuradoria-Geral da República, que havia arquivado o processo, o procurador agora, Rodrigo Janot, ele aceitou a denúncia e reabriu o processo, no caso específico, para investigar o envolvimento do senador do Democratas, líder da oposição, José Agripino, pelo recebimento, porque teria recebido R$1 milhão, segundo a denúncia que foi feita, né? As informações dão conta de que há provas colocadas nesses processos, né, que poderão vir à tona, onde parte é público, parte corre sobre o sigilo de justiça, segredo de justiça, e também pelo fato do senador possuir o próprio mandato, o senador José Agripino, ele tem esse foro privilegiado, então a investigação dele se dá numa instância superior. Mas, ao longo dos dias aqui, traremos mais informações, mais detalhes para você que nos acompanha, como também poderá acessar o nosso site, nosso blog, www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Torcendo aqui para que tudo isso seja esclarecido, porque eu acredito que a opinião pública não aguenta mais tanto desvio, tanta corrupção, às vezes para se aprovar coisas, às vezes para se comprar e se vender e se contratar com órgãos públicos, né, como se observa, né? Você vai do âmbito municipal, estadual, federal, desse jeito o país não aguenta. É aquela história. Muito se fala, está faltando dinheiro, mas como se os impostos são tão pesados, a gente já paga tanta carga tributária, um dos países que mais se paga imposto no mundo, então parece, por essas e outras coisas, que o dinheiro tem, que o dinheiro existe, mas algo de errado está acontecendo. Então vamos aqui, sem julgar, sem emitir juízo de valor, mas diante dos fatos
realmente repudiar esse tipo de coisa e que aqueles que sejam de fato, que haja provas, né, que se mostre realmente o cometimento de recebimento de propina, de corrupção, de tudo isso, que eles possam de fato ser punidos, porque é um grande mal que o Brasil enfrenta, que é exatamente a punição, a falta de punição, essa impunidade, né? Observamos aí no Brasil inteiro tantos casos que acontecem, mas, né, quando você vai para a prática, cadê? Né? Cadê a punição? Cadê a proibição? Cadê a cadeia? Né? Aqui e acolá se aparece, né? Mas aí os outros, né, que às vezes a gente coloca como marginais, que estão vendendo, comprando droga e que às vezes até são vítimas de tudo isso, não tirando a responsabilidade de nenhum, né? A gente para e pensa, só de colarinho branco, como se diz, que de repente não fiz, não sei, não nego, né? Paga um advogado caro e tudo se resolve. Então vamos ter muito cuidado com essas coisas aí, né? Vale a pena a gente ter cuidado. Até quando se fala também impeachment e tanta coisa, tá, vamos fazer impeachment da presidente, vamos, mas quem é que fica no lugar? Quem é que vota impeachment? São aqueles que também receberam? A gente tem que pensar, minha gente, sobre muita coisa, sob pena de estarmos sendo manipulados, né, sobre tantos fatos que estão ao nosso redor e às vezes a gente não se apercebe porque não para, não pensa, não reflete. Então que a gente possa pensar, refletir, sobretudo na hora de escolher, na hora de votar, né? E na hora que escolhe que vota, observar o mandato de cada um. Por que é que fulano votou e aprovou aquilo? Por que é que fulano contratou com ciclano? O que é que está acontecendo ao nosso redor? Ah, mas isso é coisa do governo, isso não é culpa minha, não tem nada a ver com isso. Temos sim. O preço do feijão, do arroz, da farinha, do açúcar, da gasolina, que está cada vez mais cara, depende dessas pessoas que acabam votando e aprovando por interesses que muitas vezes a gente não tem a menor noção. Então é importante nós estarmos, de fato, atentos a tudo isso, a quem a gente escolhe e acompanhar quem a gente escolhe. Porque o voto, meus amigos, é como uma procuração, né? Na justiça, você autoriza que um advogado lhe defenda, tome decisões em seu nome através da procuração. O voto é a mesma coisa. Quando você vota, você autoriza aquela pessoa a tomar decisões em seu nome, a votar, a contratar, a aprovar, a reprovar, a rejeitar, a aceitar, né? Tudo isso com o nosso voto. Então, se eles acertam, nós erramos também. Se eles erram, nós erramos também, porque escolhemos errado. Aqueles que escolhem errado porque não conhecem quem são determinados políticos. Aqueles que votam errado porque também receberam alguma coisa. Ah, não recebi dinheiro, não recebi um óculos, não recebi uma cesta básica, nem estou no Bolsa Família. Mas às vezes foi um emprego para o filho, foi um estágio não sei para quem, às vezes foi um dinheiro numa obra pública e por aí vai. Então essa reflexão vale para todos, né, que fazem a sociedade, para que a gente fique mais atento, que essa sociedade seja de fato passada a limpo. Mas agora é hora de falar da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com a nossa convidada de hoje, a vereadora Amanda Gurgel, do PSTU. Até já. De segunda a sábado, eu estou aqui junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado e novo horário, às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. As notícias mais importantes da manhã ao vivo para você. Reportagens especiais e prestação de serviço. Eu convido você para o Café com Jornal Edição Brasil. De segunda a sexta, às 8 da manhã.
Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde Cidadão, na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com a vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU, que veio aqui para tratar vários outros assuntos, mas ela estava comentando os bastidores em relação a esses últimos fatos, né? Antes da gente tratar do nosso assunto, vereadora, daquilo que a gente vai discutir aqui, que comentário você faz em relação a tudo isso que nós estamos observando no plano nacional e local? Olha, Robson, boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui, primeira vez em 2015, né? Ah, pois é, Feliz Ano Novo tá valendo. Pois é, Feliz Ano Novo tá valendo ainda para nós aqui. Eu estava comentando de maneira até informal, mas sem querer banalizar, e eu espero que a população como um todo jamais banalize e ache natural uma situação como essa, né? Mas estava dizendo, os ingredientes são os mesmos, né? O modo de preparo é o mesmo, o que muda é o cozinheiro, né? São os cozinheiros que mudam ali. E o que é servido para a população é sempre isso, né? Um prato de um sabor muito amargo, que é sentido todos os dias nas filas das unidades de saúde, dos hospitais, da população que não tem acesso ao que é essencial. Por quê? Porque o dinheiro que deveria estar sendo investido nos serviços essenciais está escorrendo pelo ralo da corrupção, né? A gente está observando agora esse episódio que acontece aqui em Natal, envolvendo diretamente o Detran. O Detran é o instrumento que foi utilizado neste esquema de corrupção, mas nós estamos vendo no plano federal, né, no plano nacional, um outro esquema muito maior do que esse ainda, que é a Operação Lava Jato, que utilizou a Petrobras como o instrumento onde se operava, né, todo o esquema de corrupção. Isso. E um parênteses aqui em relação a essa questão da Operação Sinal Fechado, né, meu amigo Marquinho aqui comigo, justiça seja feita, apesar de todos os erros cometidos do ponto de vista administrativo, político, na gestão anterior, que saiu com uma avaliação ruim, que foi a gestão de Rosalba Ciarline, mas sabendo de uma série de coisas, ela chegou a negar, né, a implantação desse projeto que foi da própria INSPAR, né? Ela foi, pela informação que eu tenho, na ocasião ela chegou a ser alertada num canal de comunicação entre Ministério Público e, na época, o vice-governador Robson Farid, que havia algo muito estranho, muito esquisito. Uhum. Ela chegou, através do seu esposo, que era o chefe da Casa Civil, Carlos Augusto Rosado, a negar a implantação, né? Quando foi pressionada, inclusive, a implantar, porque teoricamente era apenas uma lei que estava sendo aprovada, ela só iria dar cumprimento. Sim. Ou seja, a batata quente ia estourar na mão do governo, teria sido, na ocasião, teria sido o escândalo do governo de Rosalba se tivesse sido implantado, né? Que nos primeiros dias de janeiro, ao assumir, ela recusou-se a implantar isso, que foi depois totalmente descoberto. Pois é, mas que também não deixa de ter um envolvimento, não obviamente de Rosalba diretamente, mas do partido dela, que está aí como um dos protagonistas, né, do episódio. Nós temos o Democratas, nós temos o PMDB e temos agora o PSB. Agora do ex-partido, né? Porque ela foi expulsa. Sim, o ex-partido, verdade. Na ocasião ela levou um cangapé do próprio partido e não conseguiu nem ser candidata, né? Na ocasião. Essa atitude dela, infelizmente, é outra coisa que precisa ser dita, não a título de desilusão, para que as pessoas fiquem desiludidas, mas a título de alerta mesmo, para que a população entenda que ela precisa se envolver nos acontecimentos políticos, nos acontecimentos sociais. A população precisa mudar o rumo da história do país. E digo mais, a população, o cidadão que está em casa, precisa se envolver com os partidos políticos. Por que não candidatar-se? Se você é uma pessoa de bem, um sujeito de bem, se você considera-se uma pessoa honesta, por que não procurar um partido e candidatar-se? Porque muito acontece da seguinte forma: eu sou uma pessoa de bem, estou com a minha vida organizada aqui, com minha família, não quero me envolver em política, porque em política tem só coisa ruim, sacanagem, safadeza, desculpe a expressão. Vocês me desculpem também. Mas, na verdade, quanto mais pessoas de bem se omitirem,
mas nós teremos um clima propício para que pessoas que têm interesses outros acabem praticando certos tipos de coisa, né? Exatamente. Eu estava também falando informalmente, né? A minha senadora, por exemplo, uma hora dessa está lá em Ceará-Mirim dando aula, que é a professora Ana Célia, né? A minha senadora. Então é isso. Nós, trabalhadores, precisamos nos envolver. Nós, trabalhadores, precisamos... quando você diz assim, eu não quero saber de nada disso, eu estou longe disso, você está abrindo espaço para essas pessoas ocuparem cada vez mais, né? E o que eu ia dizer em relação a Rosalba, por exemplo, quando ela decide não dar continuidade a esse processo, não é que ela esteja preocupada com a população que vai ser penalizada pela corrupção que já está instaurada. É porque ela está preocupada em não sujar o nome dela e a carreira política dela. Todas as iniciativas que são tomadas, elas são tomadas pensando na própria carreira daquela pessoa que está envolvida, quem vai ser o seu sucessor, qual vai ser o benefício que vai ter o partido. Não é o benefício para a população. O benefício para a população, infelizmente, ele só aparece nos discursos. Na prática, no momento de votar os projetos, de definir para onde vão os recursos, tanto do ponto de vista institucional mesmo, o próprio orçamento que está legalizado, quando você vai ver, o grosso do orçamento ele está destinado para coisas que são supérfluas, né? E porque tem que resolver alguns problemas de compromissos ligados a interesses que muitas vezes começou, a raiz estava lá na campanha política. Exato. Nós sabemos que, infelizmente, uma parte da população negocia literalmente seu voto, né? Às vezes, diretamente do político com o cidadão, às vezes passa por um prefeito, às vezes passa por um deputado, ou passa por um senador, né? Ou por outros políticos, e essa compra, né? Ela é feita através de dinheiro ou de outros benefícios. Mas aí a pergunta, se tem quem compra e tem quem vende, então uma parte da população acaba tendo uma responsabilidade também. E agora aquela história, né? Quem foi que deu dinheiro para a compra desse voto? Aí a gente começa a observar situações como essas que estamos narrando aqui, que acaba bancando tudo isso, né? O nosso mandato tem tido um papel muito pedagógico também nesse sentido, sabe, Robson? De explicar, de orientar, de conscientizar a população. Todos os dias, chegam pessoas lá no meu gabinete, né? Pedindo remédio para pagar uma conta de luz, para comprar o gás, para fazer alguma coisa. E nós fazemos pacientemente a explicação de por que nós não temos esse dinheiro. Não temos o dinheiro para pagar a conta das pessoas, porque se tivesse aquele bolo de dinheiro que o Érico estava recebendo lá, o então presidente do Detran, significa que era dinheiro de corrupção. Se eu tivesse no meu gabinete uma gaveta cheia de dinheiro, tenha certeza que esse dinheiro não era um dinheiro honesto. Não era um dinheiro limpo. Era um dinheiro que estava vindo de algum lugar, de alguma empresa de terceirização, que está me comprando para quando chegar na hora de uma licitação ou de qualquer problema que aconteça com essa empresa, eu saia na defesa dela. Certo? E eu não vou fazer isso. Não vou sair em defesa de empresa de terceirização, não vou sair em defesa de empresa de construção civil, as empreiteiras. Não vou sair. Rosalba, ela pode ter escapado da Sinal Fechado, mas ela não vai escapar das investigações que certamente virão em relação ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Eu quero saber por que a gente está sob suspeita lá, vereadora? O aeroporto ele não está funcionando adequadamente. Ele não está funcionando adequadamente. Inclusive, na pesquisa de opinião, ele nós que estávamos no primeiro lugar, lá com Augusto Severo, em Parnamirim, um aeroporto que funcionava normalmente, estava atendendo a demanda perfeitamente do nosso estado e que ainda serviria para a demanda para os próximos 20 anos, esse aeroporto que a gente tinha em Parnamirim, e foi fechado sem qualquer explicação técnica, né, da necessidade do fechamento desse aeroporto para abrir um outro. A Copa do Mundo, ela está sendo aberta agora, está abrindo a tampa aí da Copa do Mundo e já começou em outros estados a aparecer os problemas que surgiram dessa relação entre as empreiteiras, que foram as empreiteiras que construíram tanto as arenas no Brasil inteiro, quanto as outras obras que estavam diretamente vinculadas à Copa do Mundo, certo? E assim, eu acho que aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nós temos pequenos escândalos relacionados à Copa do Mundo, como o endividamento tanto do Estado quanto do município para a realização dessas obras, certo? Enquanto os serviços essenciais estão paralisados, como a saúde e a educação. Hoje não existe ácido fólico nas unidades básicas de saúde que fazem atendimento materno-infantil, certo?
Essa é uma substância essencial para o desenvolvimento neurológico dos fetos. Significa que essa criança que hoje não está recebendo essa vitamina, né, no processo de gestação, quando ela estiver na infância, quando ela nascer, quando ela estiver já de fato convivendo aqui entre nós, ela vai ter alguma deficiência neurológica, certo? Aí você acha que ela na escola vai ter um atendimento especializado para essa criança? Não vai, porque os professores não receberam a formação adequada, porque não existem auxiliares capacitados para trabalhar com isso, certo? Então é isso. Esse aeroporto de São Gonçalo do Amarante ainda vai ter muita coisa aí para a gente entender por que fechou o aeroporto de Parnamirim e teve que construir esse outro. Estamos conversando com a vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU. Né? Meu amigo Marquinhos vem com a minha câmera aqui. Nós vamos agora a um breve intervalo. Pronto, voltou aqui. Tem que dar um teto na minha câmera aqui, não? Aí veja aí, meu amigo Jorginho. Então, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para Tiago Silva, estudante de Direito da FARN, da UniRN. Obrigado pela sua audiência no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Você que está em casa nos acompanhando, manda sua pergunta, sugestão, comentário, a sua participação pelo 99827916. Pode ser pelo WhatsApp ou mesmo por mensagem de texto. Daqui a pouco faremos essas perguntas e vamos com a vereadora Amanda Gurgel tratar do tema que a gente iria conversar hoje aqui, mas acabamos modificando um pouco a nossa pauta diante dos últimos acontecimentos, né? Que inclusive a gente não chegou a falar ontem porque houve, nos 5 minutos antes de começar o programa, houve uma mudança de entrevistado meu, um probleminha, mas que deu tudo certo, não deu para a gente fazer o comentário, mas hoje fizemos o comentário. Ontem na TV União, nossa TV Co-Irmã, nós tratamos também do assunto. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com a vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU. Vereadora, uma palavra a respeito da sua atuação parlamentar neste período que está sendo reiniciado, já na metade do mandato. Pois é, nós estamos preparando um balanço do nosso mandato, uma avaliação desses 2 anos, né? Vamos publicar na internet, vamos ter material impresso para isso. Eu também vou me pronunciar em algumas ocasiões na Câmara fazendo essa avaliação, que na nossa opinião é muito positiva. Eu digo nossa, obviamente, assim, das pessoas que constroem o mandato, não apenas do partido, mas as pessoas que são próximas, mas também eu vejo que é uma avaliação positiva de muita gente, Robson, que eu encontro nas ruas, que eu encontrei aí durante os festejos do Carnaval e no cotidiano mesmo. As pessoas estão satisfeitas com o mandato. Como é que foi o cuscuz alegado? O cuscuz alegado foi animadíssimo e isso é uma das coisas que as pessoas comentam. Que bom que você não mudou ao entrar na Câmara Municipal, porque parece que é isso. Às vezes as pessoas, quando têm um cargo público, é como se aquilo fosse um projeto seu de vida, né? Para que a partir daquilo ali a sua vida fosse resolvida, fosse tudo acertado na sua vida. Eu digo, não, gente, eu continuo recebendo do salário de vereadora, eu pego a minha parte referente ao meu salário de professora e tenho o meu padrão de vida exatamente igual ao meu padrão de vida de professora. Isso é importante dizer, por quê? Porque se eu estivesse hoje adaptada a um padrão de vida do salário de R$15 mil, era quase que naturalmente do ser humano você querer
continuar nesse padrão. E aí E eu para ia isso passar... faz-se de tudo, né? Faz-se de tudo. Aí você vende voto, aí você compra voto, aí você entra em lava-jato, aí você entra em sinal fechado, aí você entra em tudo que é operação, entendeu? E eu não vou entrar. Isso é uma coisa que as pessoas podem ter a certeza. E muita gente diz isso, muita gente. Se você não tivesse aprovado nenhum projeto, já estava bom. Só de você estar denunciando, só de você permanecer a sua postura desse mesmo jeito. Mas que bom que você ainda está aprovando, né? E no caso, nós estamos aí com uma vitória muito importante, que é a questão do passe livre, né? Que acho que as pessoas já devem estar acompanhando mais ou menos, que vai passar a ser executado agora no mês de fevereiro, no início do ano letivo, né? Que foi uma iniciativa sua, apesar das modificações do Poder Executivo. Apesar das modificações do Poder Executivo e do projeto publicado ser de autoria do prefeito. Mas isso também faz parte do jogo sujo do parlamento, infelizmente faz parte. Existe muita disputa de ego, existe muita disputa de autoria, porque isso aqui é meu, porque esse aqui é seu, até entre os irmãos de fé. Outro dia eu falei isso, tem os 2 vereadores evangélicos, um apresentou o negócio, o outro foi lá, tomou e botou o nome dele. Gente, pelo amor de Deus. Pra que essa arenga, né, vereador? Pra que isso, né? Mas isso é uma coisa que a população sabe, que quem lutou pelo passe livre aqui nessa cidade, infelizmente não foi o prefeito Carlos Eduardo. Vereadora. E poderia, sim. Certo. De fato, acho que Natal reconhece que foi uma iniciativa de sua parte esse projeto. Deixa eu lhe propor um ping-pong, que está chegando algumas perguntas de telespectadores. Pois não. Vamos lá. Boa tarde, sou eleitor de Amanda Gurgel. Gostaria de saber qual projeto efetivo está sendo feito em benefício da educação do Rio Grande do Norte. A pergunta do Weiler Freitas. Olha... Objetivamente, que temos 3 minutinhos e mais algumas perguntas. Tá, então rapidamente eu vou falar mais sobre... Do Rio Grande do Norte, nós participando de uma luta muito importante, que foi pela reabertura da Escola Estadual Manuel Dantas. Foi vitoriosa essa luta, era uma escola estadual que estava sendo fechada, mais uma das mais de 32 escolas que Rosalba fechou na administração dela, né? Agora, a nossa atuação parlamentar mesmo, que é centrada no município, nós tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação, já no primeiro ano do mandato, da emenda ao orçamento do plano plurianual, né, de 30% para a educação, que é 5% a mais do que o mínimo, né, que está garantido na lei orgânica do município. Isso daí foi importante, 30% da arrecadação do município. Nós temos um projeto que está protocolado, infelizmente não foi votado ainda, como muitos projetos da nossa autoria, que existe também isso, a dificuldade de um projeto de um vereador da oposição chegar ao plenário para ser votado, mas que nós estamos regulamentando como manda a Lei de Diretrizes e Bases deste país, manda que os municípios, eles adequem o número de alunos por sala de acordo com as suas necessidades e as suas especificidades regionais. Esse projeto ele está sendo discutido, certo? Quer dizer, ele está protocolado e para ser discutido, embora a Secretaria já tenha apresentado um parecer contrário. Vereadora Amanda Gurgel, Raimundo Nonato, do bairro de Lagoa Nova, pergunta por que os partidos com linha programática de esquerda ou progressista não se unem no Rio Grande do Norte? Bom, nas eleições de 2012, que foi as eleições que resultaram neste mandato que hoje nós exercemos na Câmara de Natal, nós fizemos uma unidade, né? Uma frente de esquerda com o PSOL e em algumas ocasiões a gente consegue fazer sim essa unidade. Agora, não é possível manter essa unidade permanentemente porque nós somos partidos diferentes. E não somos partidos diferentes por interesses pessoais, né? Como os partidos da direita, que na Câmara, por exemplo, tem logo 17 ali representações partidárias. Você não vê a diferença programática entre um e outro. É tudo a mesma coisa, todos defendem a mesma coisa. No caso nós defendemos coisas diferentes. É por isso que somos partidos diferentes. Mas está sim no nosso campo de possibilidades de frentes de luta, frentes eleitorais com o PSOL e com o PCB. É possível. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Vereadora, um abraço aqui para o professor Marcílio Campos Ferreira, da cidade Satélite, que está nos acompanhando. Parabenizou o comentário que fiz no início do programa e parabenizando aqui a atuação da vereadora, né? Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, vereadora, pela sua presença. Eu que agradeço, Robson. Infelizmente, não conseguimos, então, falar o suficiente sobre o passe livre, mas eu quero dizer isso... O sinal fechado tomou um bom tempo. Tomou, mas eu achei que foi justo para a gente fazer essa reflexão também. Mas eu quero dizer para as pessoas o seguinte, o passe livre está aí para as escolas municipais.
A prefeitura não queria, nem o prefeito Carlos Eduardo, nem Justina Iva. Nós precisamos acionar o Ministério Público para chegarmos hoje a esse patamar em que estamos. Ainda está muito restrito, porque nós não queremos que seja só para os estudantes municipais, também para os estaduais e para os federais. Por isso, vamos lutar pelo passe livre nesse estado. Obrigado, vereadora, pela sua participação. Você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. E um abraço aqui ao próximo entrevistado nos donos da bola, que vai ser o vereador licenciado, exercendo o cargo de secretário de Esportes do governo do estado, Jorge Câmara. Um grande abraço e também para Donato e Leon, os meninos aí com os donos da bola. Até amanhã, de volta com o nosso Boa Tarde, Cidadão.